Olá, meus queridos, tudo bem? Um bom dia para todos, que a paz do Senhor esteja na vida de vocês. Hoje, com esse dia maravilhoso, que Deus nos preparou, estamos aqui reunidos de forma unida e novamente com um propósito, de ouvir a palavra de Deus, porque todos os dias é muito importante que nós façamos isso, Temos que ter esse comportamento diante de Deus para fortalecermos a nossa espiritualidade, nossa fé, que nós estamos diariamente tendo uma luta, uma guerra espiritual muito grande e contra forças espirituais que não vemos, Ou seja, contra potestades. Então precisamos estar cada vez mais firmes, ouvindo a palavra do Senhor, lendo as Escrituras, para que possamos estar fortes espiritualmente. Peço a vocês antes, porém, para darem um like, compartilhem esse vídeo com outras pessoas, Se inscrevam no canal e também, meus queridos, ative o sininho de notificações para vocês receberem mais vídeos. Isso é muito importante, porque o canal entende que vocês estão gostando dos vídeos que estão sendo aqui compartilhados com vocês. Porque temos que exaltar cada vez mais, o poder de Deus, as suas Escrituras, Devemos levar essas boas notícias para todas as pessoas, porque todos temos direito à salvação. E agora, peço a vocês para abrir no livro de Tiago, capítulo 4, do 1 até o 12. Leamos, por favor. O tema é: devemos resistir às paixões. Tiago 4, do 1 ao 12. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos e nada os podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e nada recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós em vão, diz a Escritura. O Espírito que em nós habita tem ciúmes? Antes dá maior graça, portanto diz: Deus resiste aos soberbos, dá porém graças aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Senti vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se vosso sorriso em pranto, o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão, ou julga seu irmão, fala mal dele e julga a lei. Se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas é um juiz. Há só um legislador e juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julga a outros? Então, meus irmãos, aqui Deus diz bem claro, que nós temos que nos sujeitar às leis dele, a Deus. Porque se nós não nos sujeitarmos ao nosso Deus e Criador, de nada adianta nós dizermos que somos cristãos, porque estaremos transgredindo suas leis. Aqui ele deu um exemplo numa parábola dizendo: adúlteros, adúlteras. O que significa isso? Que você está cometendo um grave erro desde o momento em que você não segue as leis e os mandamentos do Senhor. Devemos evitar a soberba, porque muita gente tem o nariz em pé, achando que é alguma coisa que deixou bem claro. Quem és vós? Ou seja, nós não somos absolutamente nada, nada neste mundo. Por quê? Nós somos pó e ao pó retornaremos, quando assim perecermos. Então Deus deixa bem claro, lembrando-nos, dando esse grande lembrete, de que nós precisamos nos aperfeiçoar enquanto cristãos fiéis. Não adianta você dizer que é um servo do Senhor se você não pratica as suas leis e os seus mandamentos. Isso é muito importante. E também não devemos bancar juiz. O que é bancar juiz? É você apontar o dedo para as outras pessoas, para os seus irmãos, para a vida alheia, porque você não é juiz de nada. Você não pode julgar nada. Somente Deus julga e somente Deus faz justiça. Então, foi dito bem claro, no outro dia na consagração, que a justiça é de Deus, não é do homem. Então, nós não devemos praticar justiça com nossas próprias mãos. Pelo contrário, devemos entregar
quem nos fez o mal nas mãos do Senhor, pedir a Deus para fazer a justiça dele. Mas não pelo lado da maldade, mas a justiça correta, ou seja, corrigir sem maldade. Porque Deus, ele faz o juízo perfeito, ele faz a sua justiça de maneira correta. Já o homem não. O homem quer condenar, o homem quer fazer maldades e isso daí está completamente errado. Você não pode se vingar de ninguém. Porque Jesus, quando esteve aqui na terra, quer pior sofrimento do que ele passou e nem ao mesmo ele se vingou de ninguém. Por quê? Porque simplesmente ele sabia que ele não podia transgredir a lei do Pai Criador dele, que é o mesmo Criador, nosso Deus e nosso Pai. Não pode ser transgredida as leis do Senhor. Nós não podemos fazer justiça com nossas próprias mãos. Ao contrário, devemos entregar na mão do Senhor, porque Deus, ele sabe fazer justiça sem errar. O homem não. Nós vemos muitos exemplos aí de prisões de pessoas que são pessoas que não cometeram erro nenhum tipo de crime e estão lá enclausurados entre verdadeiras celas, verdadeiras prisões, impossíveis até de uma fuga, né? Por quê? Por o homem fazer justiça com as próprias mãos, julgar de qualquer maneira. Isso é uma maldade. E depois de anos e anos a justiça veio descobrir que esses homens eram inocentes. Muitas pessoas já passaram por isso. E isso é triste, né, meus irmãos? É terrível. Porque a pessoa passa por sofrimentos e até mesmo morte. Adquire até doenças lá dentro, sem ter cometido mal nenhum, crime algum, no lugar de outro que era culpado por ela. Então, para vocês verem por aí, nesse grande exemplo, que a justiça do homem falha, a de Deus não. Então, o homem, ele não tem condições de ser juiz, de condenar ninguém. Apesar de nós termos juízes, muitos deles, infelizmente, muitas das vezes erram e levam à condenação uma pessoa e até mesmo à morte inocente. E Deus não é assim. Deus é Deus de justiça, de correção, mas ele corrige de forma perfeita, sem maldade, porque Deus é justo. Então, o único julgamento que é válido é o do Senhor, nosso Deus, poderoso Pai. Jeová Rafá, Jeová Jireh. Agora peço a vocês, com todo carinho, para que possamos honrar a Deus com a nossa oração do Pai Nosso, para que possamos passar o dia de forma esplendorosa na presença do Senhor. Oremos, por favor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, Pai, nos dai hoje. Perdoa-nos, Pai, todas as nossas dívidas e a todos que nos têm ofendido. Mas não nos deixes cair em tentação, pois teu é o poder, a honra e todas as glórias aí em cima nos céus, aqui embaixo na terra. Amém. Em nome de Jesus. Então, meus queridos, façamos o melhor para não condenarmos ninguém de forma leviana, porque Deus, ele está lá de cima olhando os homens que fazem justiça com suas próprias mãos, e ele vai cobrar pelo sangue derramado. Não podemos fazer isso. Isso é um grave erro que leva até mesmo à morte de muitas pessoas, destrói famílias. Então, quando você tiver algum problema com seu irmão, com seu próximo, entregue nas mãos de Deus. Ore, faça uma oração, faça jejum e peça a Deus para mudar esse quadro. Peça a Deus para corrigir a pessoa mediante as Escrituras, mediante a justiça de Deus. Não a sua, mas jamais deseje o mal, jamais rogue palavras de praga, de maldição, porque a palavra ela é lançada e ela não volta vazia. Então temos que ter muito cuidado até mesmo com as palavras que são lançadas e ditas, porque nós não somos nada para condenar ninguém. Nós somos homens falhos, pecadores. Todo o tempo que estamos aqui pela terra, estamos simplesmente errando. No pensar, no falar, no agir, na nossa conduta, no nosso caráter. Então não temos que tomar atitude de juiz. Posição de juiz é só de Deus. Jeová Rafá, Jeová Jireh, o nosso Criador, somente Ele pode nos julgar, somente Ele pode fazer de nós a sua justiça, mas da forma que Deus quer. Nunca é do nosso jeito, tem que ser da maneira que Deus deseja, porque
Deus é o que comanda toda a nossa vida. Agora, peço a vocês, para que Deus abençoe seu dia, digo para vocês que é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada por tudo e continuemos nessa trajetória, porque as guerras e as lutas são grandes, mas a vitória é maior ainda. E se você está na presença de Deus, você já é mais que vencedor. Um beijo no coração de vocês, até amanhã, com a permissão do nosso Deus e nosso Pai. Fiquem com Jesus.